Olá pessoal, e hoje a gente vai falar sobre superfície regular, continuando a série Geometria Diferencial Café com Leite. E falando de superfície regular, é aqui que a porca torce o rabo. Por quê? Porque matematicamente, isso daqui é um pé no saco. Tá? É difícil de entender, a definição é complicada, mas, para nossa sorte, eu só vou estar trazendo aqui a ideia por trás das contas. A ideia da definição vai ser molezinha, vai ser tranquilo. Fique calmo em relação a isso. Bom, começando a falar de superfície regular, vamos começar a definir o que é uma superfície regular. Bom, essa parada vermelha aqui que eu desenhei no espaço, então o espaço aqui é seu mundo, é onde você está, eu coloquei uma superfície qualquer. Por exemplo, isso é uma superfície qualquer. Tá? Eu tenho um negócio assim, é uma superfície, tá vendo? Você consegue ver que é uma superfície. Então, desenhei isso ali. Tá? Qual que é o esquema? Qual que é a sacada da definição? A gente tem de um lado aqui o seu mundo, com a superfície aqui, e de outro lado tem um papel. Então, por exemplo, esse papel aqui eu desenhei um monte de pontos para desenhar um círculo, mas enfim, considera só o papel. Tá? A gente tem um plano aqui. Esse é o seu papel. Bom, a definição é o seguinte. Para cada ponto dessa superfície, que eu chamei de P, para cada ponto tem como eu pegar um outro ponto Q do papel, tá? E relacionar, ou seja, fazer a mesma coisa que a gente fez com curvas, a gente consegue transformar esse ponto Q no ponto P, tá? A gente consegue fazer isso, tá? Então, é bem parecido com como a gente usou para curvas, que tinha uma aplicação, a gente pegava um número e transformava numa curva. Só que tem uma diferença. Isso daqui não é uma aplicação. Não é a mesma coisa que aquela transformação, porque, por exemplo, esse ponto P aqui pode ter vindo de, por exemplo, um pedaço do papel aqui. Esse pedaço do papel todos os pontos desse pedaço aqui que eu fiz de vermelho podem ser levados a esse pedaço da superfície aqui. Tá? Então eu consigo transformar esses pontos nesse daqui. Mas e se eu pegar um ponto fora aqui, por exemplo, P, Q, H, sei lá, um ponto H, ele pode não ter vindo daqui, mas de uma outra transformação que funciona de uma maneira diferente desse espaço aqui, por exemplo. Ele pode ter vindo de um ponto R. Opa! De um ponto R daqui. Então a gente transformou esse ponto R nesse ponto H. Então percebe que não é uma aplicação porque são várias aplicações. Então a gente não pode definir superfície desse jeito. A maneira que a gente define essa superfície S, nossa, se S vermelho no meio de vermelho não dá pra ver, né? Essa superfície S é o seguinte, é o conjunto de pontos que a gente pode pegar num plano e transformar aqui de várias maneiras que podem ser iguais e podem ser diferentes, mas enfim, a gente consegue pegar um pedaço desse plano, desse papel e transformar essa superfície de maneira que os pontinhos ficam um do lado do outro juntinhos, que nem com a curva, a gente não podia ter mudança brusca aqui também não. Então é uma superfície suave, digamos assim, e com algumas condições, tá? Não há cruzamentos, então não sei se deu para entender esse desenho, mas é o seguinte, pensa numa folha de papel. Então, essa folha de papel aqui. Se a gente fizer um corte aqui e dobrar essa coisa de papel e fazer atravessar aqui por baixo, é isso daqui, tá? Então a gente pega um papel, dobra e faz com que ele se atravesse, tá? Tem um alto cruzamento, a própria curva a própria superfície está se atravessando. A gente chama isso certinho de auto-interseção. E não existe, tá? A gente restringe, tipo, é uma superfície regular, então não existe esse tipo de coisa, beleza? Outra condição é a seguinte, considere essa superfície regular que é uma esfera aqui. Então, já dando um exemplo de superfície regular, uma esfera. Se a gente tem uma superfície regular, então cada ponto a gente consegue colocar um papel em cima, a gente consegue colocar um plano que só toque em um ponto, não toque em outro. A gente chama isso de ponto tangente. Tá? Então, qualquer lugar tem como colocar um plano tangente. Tá? Isso é uma condição. E dando mais um exemplo de superfície regular, não sei se dá para enxergar direito, mas esse desenho aqui, ó, que está no cantinho, ignora o resto, esse desenho aqui. São duas conchas, dois cones aqui, não é cone, é mais redondinho. Pensa uma parábola e dá uma volta nessa parábola. Então, tipo, uma parábola é assim, e tem um eixo aqui, o Y, por exemplo. Dá uma volta nessa parábola assim e vai formar uma superfície. A gente tem isso daqui.
um lado. Mas são dois, então a gente chama de hiperboloide. É uma hipérbole, na verdade. Então é como se fossem duas parábolas. Uma assim e uma assim. No caso, estão viradas de pé. Se a gente girar, a gente tem um hiperboloide, que também é uma superfície regular. Tá? Então é isso. É bem tranquilo a ideia, mas a matemática não é tão agradável. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Valeu!